Boa noite, pessoal. Começou a gravação? Vamos iniciar a aula, então? Antes de começar a aula, pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a aula passada? Querem perguntar alguma coisa? Tá. Pessoal, é o seguinte. Quando eu preparei o material para os semestres que eu já apliquei, eu tinha preparado uma aula teórica inicial e eu tinha resolvido pular essa aula. Mas acho que não vai ficar muito legal, vocês vão ficar meio perdidos agora no início. Eduardo, eu mandei o código por imagem lá no grupo, tá? Eu vou colocar aquela aula segunda-feira, tá? Eu vou passar essa aula aqui agora, e aí segunda-feira a gente retoma aquela aula e retoma as aulas daquela forma mais prática. A aula hoje vai ser bem teórica, tá? Bom, eu percebi lá quando a gente foi criar a classe ponto, eu achei que vocês ficaram um pouquinho perdidos, né? Ali para entender um pouco da questão mais conceitual do que a gente estava fazendo, tá? Então vai ficar um pouquinho melhor se a gente ver essa parte inicial aqui. Vamos pegar as 2 horas de hoje. Outra coisa, pessoal, sobre as aulas. A nossa aula está dividida, tá? A gente tem 4 horas de aula por semana, tá? Então são 2 horas na segunda e 2 horas na sexta. A princípio, eu marquei para encontrar com vocês às 4 horas por semana, tá? Só se tiver algum problema da coordenação ou, enfim, que daí eu desmarco alguma aula, mas eu meio que preparei para passar o conteúdo para vocês usando todo o tempo reservado para a turma, para a disciplina, tá? Então, vamos lá. Provavelmente a gente vai ficar até às 9 hoje, e aí segunda-feira, às 7 horas, a gente se encontra de novo. É isso, tá. Bom, a disciplina ela é de laboratório de programação orientada a objetos, tá? Se a gente já conversou um pouquinho, e vamos ver então hoje alguns princípios, alguns conceitos sobre a orientação a objetos, tá? Pessoal, lembrem lá daquele código que a gente fez do ponto, né? A gente definiu uma classe ponto, tá? E a gente usou ela. Como é que a gente usou ela na função main? A gente criou alguns objetos ponto, tá? Ó, notem até a forma, como como esses conceitos são utilizados, tá? A gente criou uma classe, tá? Quando a gente foi usar a classe, a gente criou objetos a partir da classe, tá? Então, vamos lá, criar a classe ponto não quer dizer que tem um objeto ali. Às vezes, se a gente for conversar com um programador ou alguma coisa e a gente usar esses conceitos errado, vai parecer estranho. Então, assim, quando a gente escreve o código, como a gente fez lá para a classe ponto, aquela definição lá, class ponto, tudo aquilo lá é uma classe, tá? É como se fosse eu dizer assim, os cachorros pertencem à classe dos caninos, por exemplo, tá? Qualquer cachorro pertence àquela classe. Por que eu sei disso? Porque existem características em comum, né, que alguns seres vivos têm, né, que eu posso os classificar como caninos, tá? Seria um conceito semelhante. Quando a gente criou a classe ponto, ela é uma classe, né, em que várias entidades que a gente criar, os objetos, tá? Eles terão, né, as características que nós definimos naquela classe, tá? Quando criamos a classe. Então, aquele pedaço de código que a gente definiu, a classe ponto, é uma classe. Ela não é um objeto. Quando a gente criou lá no final, né, os pontos e colocou as coordenadas, aquilo ali é um objeto, tá? Bom, para iniciar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é modelagem. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram um pouco desses conceitos em alguma outra aula do curso, mas um modelo, basicamente, é uma simplificação da realidade.
E quando a gente vai construir um sistema de software, qualquer que seja, a gente, querendo ou não, a gente faz um modelo conceitual daquilo que a gente vai programar, tá? Muitas vezes a etapa de modelagem, ela é assim, tipo, subestimada, tá? A gente acha, ah, mas eu não preciso, eu sento na frente do computador e saio programando. Nossa, que bom! Mas, em geral, não é bem assim, tá? Em geral, para desenvolver um código, para resolver um problema computacional, a gente precisa pensar um pouco, gerar um modelinho, às vezes escrever alguma coisa num papel, para só depois começar a programar, né? Às vezes a gente escreve algumas estratégias, alguns algoritmos, e aí só depois que vai programar. Essa etapa de modelagem, ela é fundamental, principalmente na orientação a objetos, tá? Essas necessidades, vocês vão acabar percebendo ao longo da disciplina. Conforme a gente for fazendo as listas ou for desenvolvendo os códigos da disciplina, vocês vão vendo que para quase tudo ali dá para gerar um modelinho conceitual bem bacana que ajudaria bastante a programar. Então, pessoal, um modelo é uma simplificação da realidade. O exemplo aqui, por exemplo, né, no exemplo, por exemplo, um caça, né? O que seria um modelo de um caça? O projeto do caça, tá? É possível construir um avião sem projeto? Você conseguiria ir lá, vamos fabricar um avião aqui, então. A Embraer, né, fábrica de aviões brasileira, né, será que eles conseguiriam montar um avião sem ter o projeto, sem fazer o modelo? Certo? Possivelmente não. Né? Até o próprio Santos Dumont, que criou lá o primeiro avião, ele fez um projeto. E os irmãos Wright, que lançaram um avião, uma pedra por uma catapulta, também fizeram um modelo. Tá? Então, pessoal, essa etapa de modelagem, ela é importante, porque é nessa etapa que a gente pode prever, inclusive, situações em que a gente não consiga resolver sozinho, né, quando for construir. O exemplo do avião é um exemplo bem do mundo real, né? Isso a gente pode fazer para carros, casas, prédios, edifícios. Né? Um pedreiro consegue erguer uma casa sem um projeto da casa. Mas tendo um projeto, né, possivelmente a casa poderá ficar mais bem feita, mais rígida, mais firme, provavelmente terá menos custo a obra, né? E isso é um ponto importante, tá? A disciplina de engenharia de software ensina justamente isso. Quando eu estudei engenharia de software, tinha um livro já de 95, era um livro bem antigo, mas era um livro que colocava que na década de 80 houve a grande crise do software, tá? O pessoal desenvolvia software e não existia engenharia de software, não existia planejamento, não existia modelagem. Os programadores simplesmente iam lá, entendiam o problema e programavam. E aí eles descobriram que as empresas de software estavam falindo, elas não conseguiam gerir. O dinheiro que entrava com a venda do software ou com a manutenção não era suficiente, sabe? Ou quando ia desenvolver um software, levava muito tempo, certo? O software apresentava muitas falhas, eles não conseguiam gerir o processo de desenvolvimento. E aí se criou essa disciplina, que é a disciplina ou essa área, né? Que é a área de engenharia de software. Assim como a engenharia civil projeta casas, o engenheiro de software projeta softwares, tá? E a modelagem é o principal passo da engenharia. Quais são os objetivos da modelagem? Ajudar a visualizar o sistema como gostaríamos que ele fosse quando pronto, tá? E aí existem diversos modelos, por exemplo, pegando o modelo de engenharia civil. A gente tem planta baixa, planta em corte. Hoje em dia o pessoal faz imagem 3D, faz vídeo, né? A pessoa consegue, né? Por exemplo, o campus novo da Unemat que estão construindo lá em Rondonópolis, né? O pessoal fez um vídeo, né? Você pode andar pelo campus ali e o campus nem está pronto. É tudo em cima do projeto, tudo modelo. Tudo isso que foi feito como modelo para que antes de que se começasse a obra as pessoas pudessem ter ideia de como, né, o campus seria quando pronto e aí fazer as modificações sem custo, né? E agora que estão construindo, então estão construindo, né, de acordo com o que foi decidido no projeto ou pelo modelo.
Permitir a especificação da arquitetura e comportamento de um sistema, tá? Então, por exemplo, no modelo a gente já consegue ver necessidades, às vezes, como quantidade de memória que o software vai usar. Eu preciso de um banco de dados, não preciso, né? Execução, dependendo de como você gera o modelo, você consegue prever o esforço computacional para o software executar, tá? Fornecer padrões de desenvolvimento que servem como guia para a construção do sistema. Documentar as decisões tomadas durante o processo de desenvolvimento. Tá? Esses são alguns dos objetivos, tá, de se gerar um modelo. Por que modelar? Modelos de sistemas complexos são construídos porque nem sempre é possível compreendê-los em sua totalidade. Pessoal, imagina um neurologista compreender a complexidade do sistema neural de um ser humano, por exemplo, né? Eu acho que esse é um dos sistemas mais complexos que a gente tem na natureza, tá? Vamos pegar um modelo mais simples. Vocês conseguem compreender em sua totalidade o funcionamento, por exemplo, de uma CPU? Como é que vocês aprenderam, né, como uma CPU funciona, como que ela trabalha? Através de modelos. Modelos simplificados, tá? Ou vários modelos que, reunidos, eles descrevem o comportamento ou nos permitem compreender o sistema como um todo, tá? A memória RAM é um bloco, o processador é outro, a placa de vídeo, a entrada e a saída, como é que eles se comunicam, tem barramento, acesso direto à memória, enfim, tá? A gente aprende por meio de um modelo, certo? Só depois que a gente vê isso conceitual é que a gente vai lá no laboratório de hardware, abrir uma CPU e ver. Mas mesmo assim, né, a gente precisa do modelo. Indo lá na CPU, abrindo e vendo sem você ter um modelo, um projeto, um diagrama, algo que nos explique aquilo ali, a gente não vai conseguir compreender, tá? Modelos auxiliam o entendimento do sistema que construímos, tá? E aí, junto aqui vem o conceito, então, do projeto de software, do modelo de software e dos diagramas de software. Com a orientação a objetos, a gente pode começar a projetar softwares de uma forma mais complexa. Em uma programação estruturada, por exemplo, em C, a gente vai programar com base em funções. Então, o modelo, né, para a gente construir o software é um modelo muito algorítmico, tá? É um modelo muito procedimental. A gente usa ferramentas mais, assim, não tão poderosas. Agora, com a orientação a objetos, modelando o sistema como objetos, a gente consegue gerar diagramas bem mais complexos, tá? Para descrever o sistema. A importância da modelagem, tá? Isso aqui é o seguinte, para vocês terem a seguinte ideia. Eu preciso modelar todo o sistema? Não. Né? Você não vai fazer um projeto de um avião de papel. Né? Você pega ali uma folha A4, dobra no meio, faz as dobras e pronto, tem um avião de papel. Mas é claro, se você for perfeccionista, você pode, né, fazer um projeto no AutoCAD e tal. Mas um jato militar, né? O jato militar ele é muito mais complexo do que o avião de papel. Então, assim, dada a complexidade do sistema que vocês vão modelar, que vocês vão trabalhar, há ou não uma necessidade maior ou menor de fazer a modelagem desse sistema. Às vezes vocês vão se deparar com sistemas tão simples que realmente é irrelevante fazer um modelo. Vai acabar que vai depender mais esforço gerar um modelo para o sistema do que, né, simplesmente ir lá e programar direto. Mas, sim, existem sistemas que são complexos e eles necessitam de modelo. Sem o modelo, não há como executar o projeto de software. E aí vem uma crítica da crise do software, né, que muitas equipes de desenvolvimento desenvolvem seus sistemas como se estivessem construindo aviões de papel, tá? Subestimam a modelagem.
Iniciam a codificação diretamente a partir das especificações do projeto. Tá? O que seria isso? O que seriam as especificações do projeto? Lá na análise de requisitos, o programador ou, enfim, o analista vai perguntar para o cliente o que o seu sistema, o que você precisa. Aí ele vai falar assim, eu preciso controlar o estoque aqui do meu mercado e que gera relatório para eu poder fazer compra semanalmente. Aí a pessoa vai lá, ele tem os requisitos. Ele quer um controle de estoque que gera relatório, né, para ele fazer compra. E aí você tem, então, as funções e vai lá e programa uma função para armazenar os produtos, uma função para gerar relatório, né, do que foi vendido, do que foi retirado do estoque para fazer a compra. Tá? Trabalham durante horas e produzem mais código. Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, quando a gente tem um modelo bem feito, principalmente para sistemas grandes e complexos, acaba que muito do código feito para resolver uma parte do sistema serve para resolver outras partes também. E aí é o que eles chamam de reaproveitamento de código, tá? Que é um conceito bem bacana e é muito fácil fazer isso com orientação a objetos. Tá? Muito, muito fácil. Tá? Então, quando está dizendo aqui, produzem mais código, quer dizer que está produzindo código em excesso, desnecessário. Tá trabalhando sem necessidade. Falta de um plano de arquitetura de software, desenvolvimento fadado ao fracasso. Tá? Sem planejamento, não dá certo. Por que modelar, então? A modelagem é uma tarefa comum em projetos bem-sucedidos. Tá? Eu conheci muitos profissionais da área da computação que não sabiam programar, eram formados, estavam fazendo mestrado, doutorado, trabalhavam para empresas de desenvolvimento de software, ganhavam muito dinheiro, prestavam consultoria e não sabiam programar. Não conheciam nada de linguagem de programação, certo? Eram especialistas em processo de desenvolvimento de software, engenheiros de software, tá? Empresas de desenvolvimento de software procuram esses tipos de profissionais, pagam muito bem só para a pessoa organizar o desenvolvimento dos softwares da empresa. Tá? Só para organizar o processo, como que os programadores vão programar. E isso pode parecer até assim besteira, mas economiza muito tempo, muito dinheiro, muita dor de cabeça, né? Para as empresas, principalmente. Certo? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa sobre modelos ou sobre modelagem? Fazer algum comentário? Não? Então vamos dar sequência. Agora vamos falar, então, falamos sobre modelos, né? Os softwares orientados a objetos, né? A gente consegue gerar um modelo muito simples, muito simples de gerar um modelo e gerar um software a partir do modelo. Então vamos lá, o que é um objeto? Tá? A gente vai ver o que é um objeto, os 4 princípios da orientação a objetos, o que é uma classe, um pouquinho sobre, conceitualmente, polimorfismo, tá? E vamos aprender a organizar esses elementos do modelo. Informalmente, um objeto representa uma entidade que pode ser física, conceitual ou de software. Tá? Por exemplo, o que são entidades físicas? Tudo o que existe fisicamente no mundo real. Tá? Caminhão, casa, pessoas, animais, enfim. Tudo o que é uma entidade física, tudo que existe no mundo real. Tá? Tudo isso são objetos, né, ou são entidades físicas. Então, a gente pode representar qualquer entidade física, tá, conceitualmente como sendo uma entidade computacional, através da modelagem orientada a objetos. A gente também pode modelar, né, fazer um objeto representar, além das entidades físicas, uma entidade conceitual. Tá?
O que são entidades conceituais? Lucas, Sim, pode falar. essa tela sua é o meu computador ou tem como aumentar mais aí o tamanho da tela? O screen? Deixa eu ver. É que eu tô só com o monitor. Se eu aumentar, eu não fico vendo as perguntas de vocês e tal. Tá muito ruim de enxergar? Aí. Bom, aumentei um pouquinho, Kleber. Tá bom também. Para os meninos, para mim também tá bom. A hora que eu conseguir arrumar aqui, aí eu uso a tela inteira de novo e vai ficar legal. Bom, nós paramos em entidade conceitual. O exemplo que está sendo passado aqui é um processo químico, né? Um exemplo de processo químico, a combustão. A combustão é um processo químico, né? A queima do carbono gera CO2, é um processo químico, combustão, né? Queima, né? Eu posso colocar isso, né? Representar isso dentro do software, tá? Outras entidades conceituais, além de processos químicos, processos industriais, enfim, tudo que é conceitual, né? Que é um conceito, não existe no mundo real, né? Então, a gente pode representar desde, enfim, sentimentos, conceitos, ideias, né? Tudo isso. Por exemplo, entidades conceituais, matemáticas, né? Matrizes, enfim, não existem no mundo real e a gente representa tudo isso conceitualmente no software. E a gente também representa entidades de software. Por exemplo, uma lista ligada, ela pode ser representada como um objeto lista. A gente cria uma classe, tá? E aí, quando for usar, a gente instancia os objetos. Dentro de um objeto, aliás, em uma definição mais formal, um objeto ele é uma entidade com uma fronteira bem definida. O que é isso? Um objeto é uma entidade com uma fronteira bem definida, tá? E uma identidade que encapsula estados e comportamentos. Vamos lá. O que ele quer dizer com uma fronteira bem definida? Quer dizer o seguinte, que quando eu for representar esse objeto conceitualmente, essa entidade, eu preciso defini-la o suficiente para que ela funcione. Como é que eu vou explicar? Eu preciso saber descrever todas as características necessárias para a sua definição. Tem que ficar tudo muito bem claro, muito bem definido. Tá? Se eu esquecer um parâmetro, se eu esquecer algo, pode ser que dê falha. Tá? E isso vai gerar uma identidade. E aí, né, para esse objeto, né, esse objeto ele vai ter uma identidade. E essa identidade vai encapsular os estados e o comportamento desse objeto. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem que eu acho que vai ficar melhor. Pegar um objeto, vamos pegar a classe cão, caninos, tá? São cachorros, tá? Vamos definir, né? Como é que a gente vai definir um cachorro? Bom, um cachorro ele é um animal, tá? Ele é um mamífero, né? Ele tem 4 patas, né? Possui pelagem. Ok, isso é o suficiente? Vamos dizer que sim. Então, tudo isso é a fronteira que vai definir o cachorro, né? Tudo que a gente conseguiu conceitualmente colocar como fronteira para definir o cachorro, a classe cão, aliás. Quando a gente vai definir uma identidade, criar um objeto, o objeto, ele vai ter uma identidade, tá? Por exemplo, eu tenho dois objetos que pertencem à classe cão aqui, tenho 2 cachorros, né? Quais são as identidades deles?
Um se chama pirata, né? E o outro praguinha, por exemplo. Então, pessoal, isso define eles. E aí, ao definir esses objetos, eles vão, dentro deles, ter estados e comportamentos únicos. Por exemplo, os dois cachorros que eu tenho, eles têm pelos de cores diferentes, eles têm tamanhos diferentes, tá? Eles são... Não é o mesmo, tá? Eles pertencem à mesma classe, né? Eu os defini conceitualmente dentro da mesma fronteira, da mesma classe, porém, quando eu vou usar ele como um objeto, ele vai ter uma identidade, tá? Que vai encapsular esses estados, né? Os atributos, tá? Né? Que o definem e os comportamentos. Cada um dos cachorros que eu tenho tem um comportamento diferente. Tem um que é mais custoso e o outro que é menos custoso. Tem um que gosta de dormir no sol ao meio-dia, de barriga para cima, e tem outro que já gosta de ficar na sombra, por exemplo. Tá? Então, a gente vai conseguir definir essas duas características, tá? Dentro do objeto. Não só os estados que os definem, né, mas também o comportamento que esse objeto tem, ou como ele se relaciona, né, com o mundo exterior a ele ou com ele mesmo. Então, vamos lá. O que é um estado? O estado é representado por atributos e relacionamentos. Comportamento é representado por operações, métodos e máquinas de estados. Tá? Máquinas de estados, vocês veem naquela disciplina de linguagens formais e autômatos, né? Eu acho que tem uma máquina de estado finita, é um autômato finito. Tá? Mas basicamente é o seguinte: o estado, os atributos, são todas as variáveis da classe, tá? E o comportamento são todos os métodos, todas as funções que a gente vai definir dentro da classe. É isso. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Às vezes eu embolo um pouco a explicação. Conseguiram entender esse conceito de objeto? O que é? Então, da mesma forma que a gente define os objetos no mundo real, tá? A gente vai definir esses objetos no mundo computacional também. Tá? Então, se eu pego um copo, quais são o que representa um copo? O estado. O volume, a cor, o material do copo, né? O formato do copo. Tá? Isso tudo são variáveis que eu posso criar e colocar valores lá na classe, quando eu crio a classe copo. E o comportamento? Tá? Que comportamentos eu posso ter com o copo? Encher o copo, esvaziar o copo, pegar o copo, guardar o copo, enfim. Tá? Orientação a objetos, assim, quando vocês pegarem o jeito mesmo, pessoal, vocês vão ver que é uma linguagem muito poderosa, muda bastante a forma da gente pensar para escrever o código. Tá? Eu acho que eu falei na primeira aula que a principal diferença era justamente conceitual. Né? Como é que, quando a gente programa estruturado, a gente vai imaginar que função eu vou criar para resolver isso aqui. Orientação a objetos, não. Que objetos eu vou criar e como eles vão se relacionar para que eu resolva isso aqui. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Eduardo, olha, eu assim, na atualidade, para te falar a verdade, eu não sei exatamente se a Unity, enfim, o que eu posso te dizer é que da minha época, o Quake era todo feito em C++, tá? Inclusive, quando você abre lá a barra de cheat code, lá você consegue ver algumas coisas. O Doom é feito em C. Onde usamos mais a LO? O Doom clássico, eu estava querendo fazer até um projeto de uma disciplina. Eu baixei o código-fonte dele e você pode olhar o código, enfim. Eu queria tentar usar uma disciplina com base no Doom clássico, sim. Você consegue pegar no GitHub o código do Doom e compilar na sua máquina. Pode falar, Kleber. Acredito que o Eduardo está perguntando onde que usamos mais a linguagem orientada a objetos.
E se o Doom Classic ele é feito com linguagem orientada a objetos. O Doom clássico é feito em C, não é orientado a objetos, até onde eu me recordo. E tem muita instrução do Doom que é em assembly, inclusive, tá? Mas você pode baixar o código-fonte do Doom e executar. Deixa eu fazer uma consulta aqui, rápido. Onde usamos mais a linguagem orientada a objetos é em jogos, não é? Não necessariamente. Orientação a objetos, assim, usa praticamente para desenvolvimento de... Usava, né, até um tempo atrás, pré-Python, né? Usava para o desenvolvimento de praticamente qualquer software, tá? Por exemplo, C Sharp é orientado a objetos, Java é totalmente orientado a objetos, não tem como programar em Java sem usar os conceitos de orientação a objetos, o software fica muito estranho, ou mesmo que você não conheça os conceitos, programando em Java, você está programando orientado a objetos. Então, tudo que for desenvolvido em Java é orientado a objetos. Tá? Tudo que for desenvolvido em C Sharp, C++, é orientado a objetos. Entendi, obrigado. Entendi o que entendi, né? Não o que você entende. Mas obrigado. Não, é que assim, é complicado, porque o C++, a orientação a objetos, já é um conceito antigo, né? E ao longo dos anos, né, muda muito. Igual o Python é uma linguagem que, apesar de estar aí há algum tempo, ela de 2, 3 anos para cá, que ela deu um boom assim que, né? E aí tem, por exemplo, Pascal. Pascal era uma linguagem totalmente estruturada, e aí lançaram o Objective Pascal. E quando você pensa em desenvolvimento de grandes softwares, né, às vezes as empresas usam diversas linguagens, né? Tem partes orientadas a objetos e tem partes não orientadas. Mas, assim, para vocês terem uma certeza maior assim da resposta, então, assim, tudo que for desenvolvido em C++, C Sharp, Objective Pascal, tem uma versão do Delphi, eu acho que também tem orientação a objetos, Java, tudo isso usa conceito de orientação a objetos. Querendo ou não, tudo é programado com orientação a objetos. Pode falar, Kleber. Mas os aplicativos que temos em nosso uso cotidiano, eles não são desenvolvidos orientados a objetos, certo? Toda interface gráfica com o usuário é desenvolvida usando conceitos de orientação a objetos. Então, vou fazer uma correção. Então, por exemplo, se você tem uma interface que tem um botão, tem um campo de texto, mesmo que seja página da web, tudo aquilo ali é objeto. Tá? Então, assim, às vezes, eles desenvolvem as interfaces gráficas com o usuário, os grandes, né, desenvolvedores, tudo orientado a objetos, e alguma coisa do processamento que é muito pesado, eles fazem estruturado, porque tem um desempenho melhor. Sabe? Então, é difícil dizer, esse software que eu estou rodando, ele é o quê? Ele provavelmente é uma mistura de alguns paradigmas, mas orientação a objetos vai estar presente em alguma parte dele. Se tem interface gráfica com o usuário, que tem botão, né? Então, ali já tem orientação a objetos. Tá? O botão, quando você vai colocar na interface, ele é um objeto. Né? O botão, ele tem os atributos que os definem, ele é um objeto, é uma classe, por exemplo, button, né? Swing, da Microsoft, para C++, Qt, tudo usa o mesmo nome, mesmo jeito. Você cria um objeto botão, passa os tamanhos do botão, passa o texto que está escrito no botão, o modelo do botão, enfim, e aí tem o comportamento do botão. Né? O que acontece com esse botão ao ser pressionado ou ao não ser pressionado? Né? Então, é um objeto. Um JFrame é um objeto. Né? Aliás, um frame é um objeto. A janela é um objeto. Tá? Então, interface gráfica com o usuário é toda modelada como objetos. Às vezes o programador nem sabe, ele está lá arrastando o botão e montando uma interface, né, com uma IDE que como é que é o nome do... que arrasta e solta, né? Tem um modo de desenvolver interface que é bem simples assim. Scratch. Não.
para desenvolver interface gráfica. O Scratch é para desenvolver lógica. Por exemplo, eu quero montar uma interface de um software, né? Uma janela que vai ter lá os campos onde eu vou digitar as coisas, vai aparecer os resultados, vai ter os botões, as caixas de diálogo, enfim, né? Você pode desenvolver isso tudo programando, tudo em código, ou você pode desenvolver de forma visual. Eu seleciono o botão e arrasta na posição da janela que você quer. Seleciona o campo de texto e arrasta na janela onde você quer. E aí a interface de desenvolvimento, a IDE, ela gera o código-fonte para você, né? Orientado a objetos para que ela... Java faz isso, o NetBeans faz, né? Para Java tem... Você pode fazer tudo. Qt para C++, também tem... Você baixa o Qt. O Microsoft Visual Studio para você desenvolver interface para o Windows, também você pode fazer desse jeito. Tá? E tudo isso é orientação a objetos. Tá? Inclusive, existe um padrão de desenvolvimento de interfaces que chama MVC, Model, View e Control. Ele diz que você precisa ter 3 classes, no mínimo 3 classes, para desenvolver uma interface com o usuário. Tá? Uma classe que vai definir o modelo, ou seja, vai definir a interface gráfica, tá? Que é a parte visual. Model... Não. Model é o modelo. É o modelo da janela. Aí view é o que vai ser visualizado. Nessa matéria, não vamos criar interface. Vocês devem aprender em IHC. Tá? Pelo que eu me recordo das ementas das turmas, IHC é que vocês deveriam aprender a fazer interface gráfica para o usuário. Tá? Porque vocês precisam ver LPOO para aprender orientação a objetos, para depois fazer IHC e aprender a fazer a interface daí. Tá? O curso foi... Acho que IHC é depois de LPOO. Acho que é no 7º, né? Tá? Mas... Model, View e Control. E aí a classe Control é que fica com os comportamentos da interface, enfim, que controla, atualiza. Padrões de projetos de software orientados a objetos é algo interessante que vocês podem procurar conhecer. Bom, dando sequência, pessoal, objetos possuem estados. Tá? O estado de um objeto é a condição ou situação durante o ciclo de vida de um objeto, o qual satisfaz algumas condições, executa alguma atividade ou aguarda algum evento. O estado de um objeto normalmente muda ao longo do tempo. Tá? Imaginem um botão... Aliás, imaginem um objeto botão. Tá? Por exemplo, né, se vocês olharem no Meet, né, tem um botãozinho microfone, tem um botãozinho câmera, né, você bota o mouse na frente. Então, por exemplo, quando você coloca o mouse na frente do objeto, tem uma classe dentro desse software, dessa janela do Meet, do Google, tá, que chama Listener. É um padrão também. Ele fica ouvindo. É isso? Acho que é. Aí, ele fica observando, ele fica verificando a interface. Quando a gente coloca o mouse, por exemplo, na frente do botão, essa classe, na verdade, ela fica buscando por eventos. Aí ela vê que ocorreu um evento de mouse. Né? O mouse ficou na posição do botão. Então, ele vê esse evento e aí ele verifica. Existe alguma ação no botão do microfone para quando o evento de mouse ocorre? Tem uma ação. Então, essa classe que fica verificando se tem eventos, né, quando ela acha um evento, ela notifica, tá, o botão, o objeto botão, e aí o objeto botão mostra uma mensagenzinha. Por exemplo, eu boto o mouse em cima do microfone, vai aparecer desativar microfone. Tá? Se eu clicar no botão, ele vai desativar o microfone, ou seja, o estado do objeto mudou. Porque daí vai mudar, inclusive, a cor do botão. O botão, para mim, do microfone está preto. Se eu apertar, ele vai ficar vermelho.
Então, o estado desse objeto do botão do microfone mudou ao longo do tempo, por ação do usuário. Tá? E aí, pessoal, tem uma série de objetos que conversam, né, para executar essa ação. E isso é bem interessante, é bem bacana como é que é feito isso aí. Eu aprendi a desenvolver interface gráfica, pessoal. Primeiro eu aprendi a fazer em Java, que é bem fácil, tá? Se a gente conseguir, de repente, se sobrar tempo na turma, e vocês tiverem interesse, eu posso ensinar vocês a fazer em Java, eu lembro bem. E eu aprendi no mestrado, pessoal, em Qt. Qt é para C++, aí é um pouquinho mais complexo, dá para ver também, mas precisaria de um pouquinho mais de tempo. Tá? E a gente vai conversando ao longo das aulas. Aqui no exemplo do slide, por exemplo, tem uma classe professor, tá? E aí tem o nome, o ID, a data de contrato e a área, tá? Por exemplo. Tá? Isso é o estado atual do objeto. Pediram aonde? Eduardo, isso aí é bem complicado de responder isso aí, sabe? Não dá para dizer que uma linguagem é mais complexa que outra. Mas o que a gente pode dizer é que Java é mais intuitiva, tá? E como Java é uma linguagem interpretada, o interpretador ele consegue localizar diretamente os erros em tempo de execução e os relacioná-los automaticamente com a linha de código. E isso pode ser feito antes mesmo da execução. Então, assim, eu gostava muito de usar o NetBeans. Eu até às vezes digo que o NetBeans me ensinou a programar. Porque quando eu errava o código, o NetBeans me mostrava. Então, eu achei muito fácil aprender a programar em Java. Tá? E C ou C++, como são linguagens compiladas, o código que vai ser gerado, né, a partir do código-fonte digitado, né, o que vai ser executado pelo processador não é necessariamente aquele código que a gente digitou. Vai ser um código em hexadecimal, né, ou em binário, no caso, é a mesma coisa. Hexadecimal é uma forma de representar o binário usando menos casas, tá? Se alguém perguntar por que usa hexadecimal, tá? Uma das razões é isso. Porque o tamanho dos endereços, ou dos, né, o tamanho da palavra do computador é um múltiplo de 2. O que é a palavra do computador? A palavra é quantos bits tem na palavra. As instruções do computador, elas são escritas em binário, tá? A quantidade de zeros e uns utilizados para escrever essa instrução é o que se chama de o tamanho da palavra do processador ou do sistema computacional. Sistemas de 32 bits possuíam palavras de tamanho de 32 bits, tá? Ou seja, 32 zeros e uns. Computadores de arquitetura 64 possuem palavras de tamanho 64 bits. Quando eu compilo um código em 32 bits, ele vai gerar um código de máquina em que cada instrução vai conter uma sequência de 32 zeros e uns. Tá? Quando eu compilo um código para executar no sistema 64 bits, cada instrução vai ter um tamanho de 64 zeros e uns. Ou seja, o número de palavras diferentes que eu consigo é infinitamente maior, é muito maior. Eu consigo ter muito mais instruções. Tá? E também se consegue trabalhar com dados maiores. Mas vamos lá. Quando você compila, então, para 32 bits, palavras de 32 bits, 64 bits, palavras de 64 bits. Bom, vamos seguir. Eu acho que eu perdi a linha de... Né, o que eu queria justificar explicando essa parte do tamanho da palavra. Mas, enfim. Tá. Aí, o que acontece? Quando a gente compila o código, ele vai gerar... É isso aí. Java já é diferente.
Java ele já vai, ele vai interpretar o código que a gente escreveu diretamente em uma instrução. Todas as instruções Java, tudo que a gente escreve em Java já tem uma instrução em código de máquina correspondente. E aí, pessoal, o compilador, assim, quando dá um erro em tempo de execução, é muito difícil localizar esse erro em C ou C++, tá? Porque o que está sendo executado não é exatamente aquilo que a gente escreveu, mas um código gerado a partir daquilo que a gente escreveu, tá? Outra coisa, a linguagem C, C++, é muito mais antiga que Java, tá? Foi uma das primeiras, então, assim, ele possui um rigor, um formalismo, tá? Uma rigidez maior do que Java. Java já foi desenvolvido, né? C foi desenvolvido por uma pessoa que tinha experiência com uma linguagem de programação que a gente não conhece, né? Que é a linguagem B, e com outras linguagens como Assembly e linguagens de máquina. Java já foi escrito por programadores C, ou seja, eles melhoraram, né? O criador sempre melhora aquilo que conhece. Então, Java veio para resolver vários problemas que o C tinha, tá? Então, é complicado dizer qual que é mais complexo. Agora, o C e C++ é um pouco mais difícil de aprender, sim. Não são linguagens tão didáticas, porém, tem uma coisa interessante. Se você aprende pelo mais difícil, tudo que é fácil vai ficar muito mais fácil. Então, assim, a gente gosta de trabalhar, não só a gente, mas o C e o C++ são consideradas linguagens acadêmicas justamente porque o acadêmico, ao aprender a programar bem em C ou C++, ele facilmente aprende qualquer outra linguagem, tá? E o caminho contrário é muito mais difícil. Se vocês estivessem tendo essa disciplina em Java, por exemplo, se um dia vocês precisassem aprender C++, vocês iam ter muita dificuldade, tá? Agora, se vocês aprendem a programar em C++, se um dia vocês precisarem aprender Java ou outra linguagem orientada a objetos, que seja C#, por exemplo, né, vocês vão ter muita facilidade mesmo, tá? Isso é uma opinião assim unânime entre a maioria dos programadores que eu conheci, tá? Então a gente dá preferência por C e C++ justamente por isso. E porque o mercado de trabalho também, pessoal, parece que não, mas o mercado de trabalho valoriza muito o profissional que tem experiência com C e C++. É tipo assim até um balizador, né? Se você sabe C e C++, é porque você possivelmente é um bom programador, tá? Você tem facilidade, né? Você aprendeu uma linguagem que é um pouco mais difícil, então as mais fáceis possivelmente serão mais fáceis. Objetos possuem comportamentos, pessoal. Tá? O comportamento determina como um objeto age e reage. Tá? O comportamento observável de um objeto é modelado por um conjunto de mensagens que ele pode responder, tá? Ou as operações que o objeto executa. Aqui, por exemplo, o professor Clark, ele pode publicar as notas finais, aceitar a oferta do curso, corrigir nota, são alguns exemplos de ações que esse objeto possui, que essa classe possui. Tá? Um objeto possui identidade. Tá? Cada objeto possui uma identidade única, mesmo que o estado do objeto seja idêntico ao do outro objeto. Tá? Por exemplo, podemos ter dois professores com o nome J. Clark, porém, cada um, né, vai ser um objeto único. Pessoal, em Java, para vocês terem uma ideia, tem muita coisa que roda por trás da linguagem que o programador às vezes não sabe. E Java tem muito disso. Por isso que talvez ela seja mais fácil. Por exemplo, Java tem uma tabela de endereços hexadecimais únicos para todos os objetos criados em tempo de execução. Então, por mais que você crie dois objetos com todos os atributos exatamente iguais, vai ter uma variável
que você não criou, mas ela é criada pelo compilador, pelo interpretador, tá? Da linguagem, que vai dar um número, um identificador único para aquele objeto. E ele se diferencia de qualquer outro identificador, tá? Isso é... Bom, pessoal, a gente terminou a parte conceitual de objeto, tá? Não, em C não. Em C não. Em C, basicamente, assim, não tem nada. Na verdade, em C e C++, não tem nada que o compilador assim faça em tempo de execução. Tudo que é feito pelo sistema operacional. Quando um software em C vai executar, geralmente o processador, o código, ele assume o controle do processador, né? É diferente. Java, pessoal, não executa na máquina, necessariamente. Java tem um conceito que eles criaram que foi uma sacada, olha, revolucionou na época. Tá? Eles pensaram assim, poxa, mas a forma como o Linux cuida do processador é diferente da forma como o Windows cuida do processador, da memória, como cria os endereços, né? Então, eu não consigo, um código que eu compilo no Windows não roda no Linux e vice-versa por causa disso. E não para por aí, né? Isso serve para tudo, né? Era assim com celulares da época, sistemas embarcados, enfim. Aí um cara pensou assim, poxa, e se eu criasse uma máquina virtual para cada sistema e essa máquina fosse uma interface padrão e que o código que eu compilasse fosse único, que executasse nessa máquina virtual, né? Ou seja, eu crio um código para uma máquina virtual e independente da arquitetura de hardware que eu vou ter uma máquina ali e ele vai executar. É mais ou menos isso. Aliás, é isso, não é mais ou menos, é isso. Quando a gente vai executar um código em Java, a gente tem que baixar a máquina virtual Java, né? Tem uma máquina virtual para cada tipo de sistema e o código executa nessa máquina virtual. Em C não, ela executa no processador mesmo, tá? Então não tem nenhum processo que fica rodando em segundo plano, assim, cuidando do software em execução. Tudo que acontece ali, o programador tem que prever. Um exemplo bem simples que a gente vai ver em sala mais para frente. Quando uma variável não é mais utilizada em C++, ela fica ocupando memória. Tá? E para que ela não ocupe memória, eu preciso destruir, né, essa variável, eu preciso tirar a reserva, né, que ela tem da memória RAM. Né? Porque toda vez que eu crio uma variável, ela vai lá na memória RAM e reserva um espacinho. Ó, esse espacinho aqui eu vou usar. E aí, por toda a execução do software, digamos que é um software que em tempo de execução vai criando variáveis. Uma hora ele vai estourar a memória RAM, ele vai encher a memória, tá? E Java não acontece isso, porque em Java tem um processo que fica em segundo plano executando, que fica varrendo o código em execução, buscando por variáveis não utilizadas para destruir. Então, assim, né? E esse tipo de conceito foi levado para Python assim pesadamente. Python também executa em máquina virtual e Python, assim, o programador faz o mínimo, né? A linguagem faz quase tudo. Consome memória. Cara, ó, eu era um programador em Java, fui para o mestrado, aí eu fui numa feira de alto desempenho, tinha uns caras lá de umas empresas com supercomputadores e tal. Aí eu, bem inocentão lá, fui perguntar para o cara assim, porque daí eles desenvolviam tudo em C, C++ e Fortran. Programação de alto desempenho até uns anos atrás era C. C e Fortran que manda, tá? O pessoal fala muito de Python, mas Python tem um desempenho assim, um código em C roda em 10 segundos, o mesmo código em Python vai rodar em sei lá, minutos, né? Mas vamos lá. E aí, pessoal, eu perguntei, né, porque tudo era em C, tudo C, Java, tudo C, Fortran, C, Fortran, C, Fortran. Eu perguntei para um cara de uma empresa,
o senhor saberia me dizer se tem alguma coisa assim de alto desempenho para Java? Né? Aí a resposta que ele me deu foi o seguinte: Java e alto desempenho só se encontram na mesma frase se tiver um não ali junto. Né? Então, não. Eu fiz um teste uma vez, pessoal, para multiplicar uma matriz por outra. 2 códigos exatamente iguais, um em C++ e um em Java. O em C não levava 1 segundo para executar a multiplicação. E em Java levava mais de 10 segundos. Era da ordem de 10 vezes mais lento. 10 vezes mais lento. Por quê? Porque executava numa máquina virtual. É a mesma coisa que você querer rodar. É o mesmo pensamento do VirtualBox, do VMware. É uma máquina virtual. Então, imagina você estar rodando uma máquina dentro de outra máquina, sabe? Virtualizada. Ela não acessa, não tem o mesmo desempenho. Usa mais memória, usa mais processador. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, tudo sempre tem um preço. Python é muito fácil de programar, tem tudo pronto, porém o desempenho não é igual a você fazer, né? Para vocês terem uma ideia, o desempenho de Java ele era tão vergonhoso que, por exemplo, o Java despontou como principal linguagem de programação para smartphone. E aí, pessoal, os desenvolvedores perceberam que eles estavam subutilizando uma tecnologia. Você tinha smartphone dual core, por exemplo, com 2 processadores que não rodavam programas e jogos que rodavam em Pentium 100, Pentium, né, com capacidade gráfica, porque era feito numa linguagem que ocupava muito do processador. Tá? E aí teve uma explosão. Eu lembro que isso foi tipo 2015, que eu lembro que começou a surgir, então, a necessidade de desenvolvedores em C++ para código para smartphone. Hoje, as novas versões do Android, né? Mas naquela época, os primeiros modelos, né? As primeiras versões do Android, os softwares, grande parte dos jogos, enfim, era tudo feito em Java. E aí perceberam que isso estava subutilizando a tecnologia, que eles poderiam aproveitar muito melhor o recurso do hardware do celular se mudasse a linguagem de programação. E aí muitos programas foram migrando para C++. Tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora no geral. Então, a gente terminou de ver o que é o conceito de classe, o que é esse conceito de objeto. Tá? Lembrem lá daquela classe ponto, daquele código-fonte da primeira aula. Então, tentam associar tudo que foi falado até agora com aquela classe, tá? Com aquilo lá com ponto. Tentam identificar, mas o que são os atributos? O que são os métodos do ponto? Tá? Tentam fazer essa relação conceitual entre o modelo computacional do ponto, ou seja, a classe, e um ponto, né, em um plano cartesiano, por exemplo. Né? Tentem gerar essa associação. Né? Tentam encontrar essa relação entre o objeto conceitual e o objeto computacional, ponto. Tá? Vai ser um exercício bem interessante para vocês pegarem esses conceitos. Bom, vamos falar agora sobre a orientação a objetos em geral. Tá? A orientação a objetos ela tem 4 pilares, 4 princípios. É o princípio da abstração, o princípio do encapsulamento, da modularidade e da hierarquia. Tá? Vamos lá. Primeiro pilar, então. A abstração. O que é a abstração? São as características essenciais de uma entidade que a distingue de todos os outros tipos de entidade. Define uma fronteira relativa à perspectiva do observador. Não é uma manifestação concreta, denota a essência ideal de alguma coisa. Bom, vamos lá. Então, pessoal, esse primeiro pilar, ele expõe para nós, né, a abstração. O que é abstrair um conceito?
abstrair, né? Tornar abstrato, tá? A gente pega algo que de certa forma é real, né, ou conceitual, que a gente conhece e gera essa abstração, faz esse processo de abstrair as suas características e colocá-las em um modelo computacional. Então, quando a gente vai modelar, por exemplo, o ponto, será que eu consigo desenhar aqui? Né? A gente tem lá ó, um plano cartesiano, né? A coordenada inicial 0,0. Não era para ter ficado um em cada lado da... Tá? 0,0 para x e para y, tá? É o ponto origem. Então a gente tem aqui, ó, x e y, tá? E a gente tem um ponto aqui. O que define esse ponto, né? Tá? Como é que a gente abstrai isso aqui? Né? Bom, um ponto em um plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada em x e ele vai ter uma coordenada em y, tá? No caso aqui pode ser 2 e 1. Então, a gente pode definir um ponto num plano cartesiano como uma tupla, né, um par de coordenadas. 1, 2. Como é que a gente abstrai um ponto em C? Eu podia criar um vetor ponto assim. Por exemplo, int. Tá? Aí eu boto ponto igual... como é que é mesmo? Eu acho que é assim, parêntese 1,2. Deixa eu pegar o código aqui. Ah, não, isso mesmo. Vamos fazer da forma direta. Então, aqui ponto e vírgula. Então, eu posso fazer assim, ponto na posição 0 recebe a coordenada 1, né? E ponto na posição 1 recebe a coordenada 2. Então, com um vetor, um arrayzinho bidimensional, tá? Um array de duas posições, eu consigo definir um ponto. Essa é uma forma estruturada de definir um ponto, não é? O que isso aqui vai representar? Computacionalmente vai ser isso aqui, né? Vai ser um vetorzinho, vai ter duas posições, aqui vai estar armazenado o número 1, na outra o número 2, o endereço dessa caixinha é 0, o endereço dessa caixinha é 1. Tá? Então, aqui eu defini um ponto de duas posições e coloquei, né, os valores das coordenadas. Né? A primeira posição eu modelei, eu abstraí, eu defini que ela vai representar o x, e a segunda posição eu defini, eu modelei, que vai representar o y. Esse é um exemplo de modelagem. Modelamos um ponto de forma estruturada. Tá? E, professor, como é que seria isso modelado orientado a objetos? Bom, modelando um ponto de forma orientada a objetos, vamos usar o diagrama UML, é um diagraminha para modelar objetos e classes, tá? A gente vai criar uma classe, ponto. Ela vai ter uma coordenada int, aliás, um atributo chamado x e um atributo chamado y, tá? E pronto. Defini uma classe,
ponto. Então, é dessa forma que eu modelo, tá? Que eu abstraio um objeto ponto, orientado para a orientação a objetos, tá? De forma orientada a objetos. Como é que eu inicio esse ponto? Bom, aí a gente vai iniciar, vai criar uma variável, né, do tipo ponto, né? Ponto, por exemplo, ponto ponto A, e aí eu posso criar, né, A1, 2. Ou aqui mesmo eu já posso, abre parênteses, 1,2. Ele criou o ponto e passou as coordenadas 1, 2. Tá? Para que isso funcione, a gente tem que ter um método ponto aqui que recebe x e y. Tá? Se eu definir assim, ponto x, y. Tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente o que é. Mas basicamente, pessoal, tá? Essa é a diferença. Então a gente modelou um ponto usando programação estruturada, como um vetorzinho simples, um array bidimensional, ou então definimos uma classe ponto que possui dois atributos, um atributo x, um atributo y, tá? E um método de construção, tá? Que a gente passa então a coordenada x e a coordenada y, tá? Esse método ele vai colocar os valores aqui nas variáveis criadas, tá? Então a gente cria ele assim ou assim, tá? Ponto e vírgula. Já viu? Próximo conceito. Aliás, alguma pergunta, pessoal, sobre abstração? Não? Tá. Vamos para o próximo pilar, que é o pilar do encapsulamento. Pessoal, encapsulamento é o seguinte. Esse exemplo aqui é bem bacana. Vamos lá. O que é o encapsulamento? Esconde a implementação dos clientes. Clientes dependem apenas da interface. Olha, vocês já viram aqueles controle remoto universal? Né? Pô, perdi o controle remoto da TV. Vai lá e compra um universal. Funciona para um monte de TV. É isso. Isso é um exemplo do mundo real de encapsulamento. O controle universal, ele encapsula o comportamento, tá? Com o mesmo controle, a interface é a mesma, aliás. Ele encapsula a forma como a ação é executada. Vamos lá. Quando eu aperto no botão canal mais, ou volume menos, em um controle remoto, o controle remoto ele vai mandar um código para a TV, um código em geral luminoso, tá? A maioria dos controles remotos possui um LED infravermelho e na TV tem um foto LED, um fototransistor, um fototransistor, ou um fotodiodo, né, sensível à luz infravermelho. Aí eu aperto o botão do controle, esse LED infravermelho ele vai piscar e essa sequência que ele piscar vai ser um código que a TV vai interpretar como sendo uma ação. Então, para cada botão que eu aperto, ele vai emitir um código e a TV vai interpretar. Volume mais, a TV interpretou, volume mais, está lá aumentando o volume. Canal interpretou, né? A TV interpretou o canal. Cada marca, cada modelo de TV, cada fabricante, cada engenheiro, cada desenvolvedor de software, enfim, a pessoa que sentou lá e modelou o controle remoto daquele televisor específico, pensou do jeito que ele queria, né? Criou um código, né? Ou enfim, um padrão. E aí o que acontece? Geralmente o controle de uma TV não funciona em outra, né? Hoje já não é mais, hoje já existem alguns padrões, tá? Mas no início era assim, cada fabricante de TV fazia o seu padrão, seu código, né? E aí o controle universal, ele era um controle que ele possuía dentro dele essa codificação da interface da maioria dos modelos de televisores existentes. Como que o universal consegue? Espera aí, pessoal, só um segundinho.
Bom, sim. Então, ele tem dentro da programação. Então, por exemplo, eu já comprei um desses controle universal que ele meio que precisa de uma programaçãozinha, né? Se entrava lá no site do fabricante, aí tinha um código, né, para o televisor, para cada televisor. Ou então ele faz um reconhecimento, tá? Mas a questão é que o controle remoto universal, ele vai encapsular isso. Não interessa como que ele vai se comunicar com a TV, ele vai fazer. Foi encapsulado dentro do controle, tá? E ele vai funcionar. Eu vou apertar no canal mais e independente da TV que eu apontar, ao configurar, ele vai fazer a ação correta. Isso é encapsulamento. E, pessoal, orientação a objetos também dá para fazer isso. Eu posso criar um objeto ponto e esse objeto ponto, ele, ao se relacionar com outros objetos, ele pode assumir comportamentos diferentes conforme a necessidade. Tá? Isso aí que é o tal do polimorfismo, ele muda de forma. Mas isso a gente vai vendo ao longo das aulas, esses conceitos mais complicados. Só estou adiantando só para comentar. Tá? Então, o encapsulamento é isso. O controle remoto ele vai encapsular essas funções. Ah, mas a TV Sony é de um jeito, a TV Samsung é de outra, né? LG é de outra forma. Tá? Não importa, o controle ele sabe como todas as TVs funcionam e aí quando você compra e vai configurar ele para sua TV, ele vai funcionar de acordo com a sua TV. Ah, eu quero botar em outra TV, vai lá e configura o controle para outra TV, ele vai funcionar, tá? Ele encapsulou isso dentro dele, tá? Eu como usuário, né, só o que interessa para mim é como apertar os botões. Eu aperto o canal funciona. Bibliotecas de software, pessoal, orientadas a objetos. É. Bibliotecas de software, pessoal. Esse conceito também é. Imagina você baixar uma biblioteca para manipular a matriz. E aí, pessoal, você cria as matrizes e ela funciona. Se é a matriz de inteiro, se é a matriz de double, se é a matriz de float, se é a matriz de objetos, se é a matriz complexa. Tudo vai funcionar igual. Eu vou multiplicar, vou somar. Não importa a natureza da matriz, vai saber como fazer. Os objetos vão saber como se comportar para cada situação que eu chamar, para cada comportamento, tudo encapsulado dentro do próprio objeto. E esse conceito de encapsulamento a gente vai ver sim durante as aulas, tá? Um exemplo prático de encapsulamento, por exemplo, um dado membro de um objeto, tá? Ele só pode ser alterado se tiver um método. Não sei se vocês já viram, né, softwares desenvolvidos com o método set e get. Set carga, set não sei o que, get não sei o que, get number, set number, né? Get e set são métodos de padrão de encapsulamento. Então, quando você quer encapsular um dado de um objeto, você vai criar um método set e um método get para aquele dado. Tá? Isso é um padrão e a gente também vai vendo conforme a gente for criando alguns códigos. Tá? Isso aí. Hoje a aula é só conceitual, teórica, mas a gente vai ver essas coisas na prática. Tá? Vocês não preocupem. Tá? Mas é um padrão de encapsulamento gerar métodos set e get. Set para você alterar e get para você visualizar. Nesse caso aqui do professor Clark, não tem como acessar a carga máxima, não tem como ver quantas disciplinas o professor Clark tem ou essa característica do objeto professor Clark. A única forma de ver isso é chamando o método get. Ou então a única forma de dizer quantas disciplinas ele tem é através do método set. Eu não consigo ir lá e alterar a variável diretamente no código. Tá? Isso é encapsulamento na prática. Modularidade. Próximo conceito, próximo pilar, terceiro pilar. Aliás, antes, alguma dúvida sobre encapsulamento, pessoal? Não? Então vamos lá. Modularidade. Modularidade
é algo até, de certa forma, natural em orientação a objetos. Porque eu posso pensar em objetos construídos em vários módulos, em várias partes. Olha só. O que é a modularidade? Quebrar algo complexo em partes gerenciáveis, geríveis, entendíveis, né? Fáceis de manipular. Auxilia a pessoa a entender sistemas complexos. Com a orientação a objetos, pessoal, a gente consegue fazer uma divisão conceitual do código, se a gente quiser. A gente consegue separar em módulo. Eu posso criar, não, essas classes aqui, esses objetos é só para interface gráfica, esses aqui é só para lógica, esses aqui é só para manipular banco de dados, esse aqui é só para entrada e saída. Não, eu tenho um módulo que só acessa a rede, entendeu? A gente pode separar conceitualmente as partes do código e tratá-las independentes. O que você está desenvolvendo hoje? Hoje eu estou fazendo só a parte que acessa a rede. Eu crio um módulo, ele vai ser um módulo de comunicação, eu posso testar e deixar ele íntegro nele mesmo, independente do resto do software. Eu crio, testo, funcionou, beleza, é um módulo. Eu chamo esse módulo e uso ele no restante do código. Eu posso montar um software com vários módulos, testá-los todos independentes e no final só integrar todos esses módulos. Isso é facilmente feito com orientação a objetos. Outra razão de ser preferível utilizar linguagem orientada a objetos para desenvolver grandes softwares. Por exemplo, você contrata um programador que é especialista em rede, né, programar para rede, um especialista em banco de dados. Aí você faz um modelo de um software bem grandão, um outro terceiro programador só para interface gráfica. Cada um vai fazer o seu módulo e no final os 3 módulos vão executar, vão ser integrados automaticamente, porque tendo o modelo, tendo o projeto de software, você sabe como um módulo vai conversar com o outro, qual a interface de cada módulo. Cada programador faz o seu módulo independentemente e no final vai funcionar. Quando eu estava no mestrado, eu, o professor Darley e o professor André desenvolvemos um software, nós 3. O professor Darley e o professor André desenvolveram aqui em Altaraguá, eles ainda eram alunos de graduação, né? E eu desenvolvi uma parte lá em São José dos Campos. E cada um tinha um módulo. O professor Darley desenvolveu um módulo, o professor André desenvolveu outro módulo e eu desenvolvi outro módulo. Né? E eram independentes e no final os 3 módulos funcionam juntos. Certo? E funciona, um software que a gente fez em Java. Tá? Alguma dúvida quanto à modularidade? Vamos lá. Próximo pilar e último pilar. Hierarquia. Eduardo, era o projeto Lexo. Eu posso até... Deixa eu ver. Esse aí eu posso até mostrar o código e até explicar um pouco. Não está aqui. Unidade C. Eu vou compartilhar a tela toda. Eu não sei, se vocês quiserem que eu mostre aí. Vamos ver. Tomara que funcione, né? Vai que dá falha. Aí, abriu. Pessoal, vocês estão conseguindo ver? Isso aqui é o seguinte, é um software que foi desenvolvido todo na Unemat, foi desenvolvido em 3 módulos, todo feito em Java, todo orientado a objetos. Esse até seria uma ideia interessante, dava para trabalhar, mas é que ele é em Java, né? Se fosse em C++, dava para usar como exemplo o próprio código. Mas para vocês terem uma ideia, essa parte preta aqui é um objeto. Cada aba aqui em cima tem aba 1, projeto, 2, desenho. Cada aba dessas é um objeto. Aqui, que está escrito o nome do projeto e esse campo de texto são 2 objetos. Cada divisão aqui, cada menu
é um objeto, né? Cada botão é um objeto, tá? E dentro do código, a gente tá? Então, tudo aqui na interface são objetos. Esse software aqui, pessoal, é um software para fazer simulação computacional. Vamos criar um projetinho aqui, ó. Ele permite que a gente faça desenhos, por exemplo, desenhos de dispositivos, né? Desenhos de dispositivos eletrostáticos, tá? E aí tem alguns exemplos clássicos que dá para fazer para visualizar algumas coisas. Vamos botar aqui um material ar, aplicar. É um software bem bacana, pessoal. Ele gera malha, aí solver, fez o cálculo, e aí a gente pode visualizar o resultado daquele cálculo. Então, infelizmente, uma parte da solução não saiu. Mas, enfim, é um softwarezinho de simulação, tá? Todo orientado a objetos. Se um dia vocês quiserem conhecer o código, quiserem que eu explico, eu posso explicar o código, mostrar como é que ele faz isso aqui. É ruim que não conhecem Java, mas tem aquela, né, aquela questão. Se vocês aprenderem C++, vocês vão olhar para esse código e vão, e vão dar risada, vão pensar assim, nossa, é tão simples assim? Java é bem mais é bem mais fácil do que C++. Aqui, ó, gera. Tudo isso aqui são objetos, pessoal. Então, aqui, ó, potencial é um objeto, campo é um objeto, componente X é um objeto, componente Y. Ele faz a leitura dos valores e gera um objeto gráfico na tela, manda para, chama, né, cria o objeto gráfico e manda o valor para ele plotar essa superfície. Agora calculou a solução. Ó. Só para vocês entenderem o que é esse desenho aqui. Esse desenho aqui é imagina um capacitor, a gente colocou um potencial positivo numa placa, um potencial negativo em outra placa, azul negativo, vermelho positivo, e essas linhas que vocês estão vendo são as linhas equipotenciais, né? O campo elétrico que se forma no entorno da placa. Tá? As linhas de equipotenciais no entorno da placa. Por exemplo, dá para gerar gráfico. Isso aqui também, ó, ele gera Estou dando umas falhas aqui. Faltou alguma coisa. Bom,
Mas é isso aí. Então aqui, ó, tudo que vocês estão vendo aqui são objetos. Cada pedaço do código aqui, né, essa janela aqui, ó, que eu estou arrastando, é um objeto. A gente insere, é um frame. Tá? Tudo modelado dessa forma. Bom, o Kleber perguntou se foi tudo feito em C++. Não, Kleber, a gente fez esse software todo em Java, aí a gente teve um projeto, na verdade, foi o Léo, não sei se vocês lembram do aluno Léo Altíssimo, aí depois que eu voltei do mestrado e comecei como professor, aí eu orientei o trabalho do Léo, de iniciação científica. O Léo, ele fez uma remodelagem do software para C++ e gerou as classes. Agora precisava de mais um bolsista para gerar o código, né? Aliás, não é gerar o código está pronto. É só passar o código de Java, os modelos estão prontos, é só pegar o código em Java e colocar dentro das classes e traduzir para C, né? Agora só falta traduzir os comportamentos. Toda a parte conceitual já foi traduzida e adaptada, né? Porque C++ e Java não é bem igual. Bom, continuando com a aula. Hierarquia. Pessoal, hierarquia é algo bastante interessante que a gente pode fazer. Tá? Um recurso de abstração que dá um poder enorme para o software que a gente desenvolve. Por exemplo, aqui ele está pegando uma modelagem de ativo. O que é um ativo financeiro? Tá? Existem diversos tipos de ativos financeiros, né? Por exemplo, eu posso ter títulos governamentais, valores imobiliários, contas bancárias, tudo isso são ativos financeiros. Tá? Valores imobiliários tem dois tipos. Por exemplo, eu posso ter ações de empresa ou apólices das empresas. Contas correntes, eu posso ter poupança, conta corrente, conta pagamento. Tá? E aí, pessoal, a gente pode criar classes para modelar todas essas peculiaridades dessa hierarquia. Eu posso ter uma classe ativo financeiro e nela eu vou ter todos os atributos e todos os métodos, todos os comportamentos que definem um ativo, que é comum a tudo. Conta bancária, valor, título. Por exemplo, comprar e vender. Né? Aliás, comprar e vender serve para ação. Né? Conta bancária já eu não consigo comprar e vender uma conta, então já não é uma característica comum a tudo. Talvez seja uma característica comum a valores mobiliários e títulos governamentais. Tá? E assim por diante. Né? A gente pode criar hierarquias de classes. Tá? E aí, pessoal, isso aí gera aquilo que a gente chama, que eu comentei, que é o polimorfismo. Por exemplo, se eu tenho vários ativos e eu estou manipulando esses ativos, digamos, eu desenvolvi um software para tratar ativos financeiros. E assim, digamos que eu vou executar uma ação com um ativo, uma ação computacional com um desses ativos. Digamos, vender. Se é uma ação, uma apólice ou um título governamental, a forma como eu executo essa venda é diferente, a forma como eu executo a negociação é diferente. Né? Mas não importa. Se todos eles podem ser negociados, então eu tenho uma interface comum, né, em ativo, tá? Que independente do ativo que eu estou tratando naquele momento, se eu mando fazer uma negociação, ele vai fazer a negociação. Tá? Ele vai saber achar qual que é a classe correta que possui a ação correta e vai executar a ação correta. Isso tudo por polimorfismo. Tá? Isso aí vai ficar bem claro quando a gente escrever os códigos polimórficos com objetos que tenham esse comportamento. Pessoal,
palavra polimorfismo significa assim mudar de forma. É isso mesmo, ele meio que se adapta, né? O objeto ele muda de forma para se adaptar àquilo que a gente está pedindo. Vamos lá. Olha só, agora o que é importante? Representação UML. Conhecer esses diagramas é bastante importante, pessoal. Um objeto é representado por um retângulo com um nome sublinhado. Então, isso aqui é um objeto. Tá? Esse objeto ele tem um nome. Tá? Ele pertence à classe professor, mas ele tem um identificador, J. Clark. Esse objeto aqui de baixo ele é anônimo. Ó. Ele tem a indicação da classe que o objeto pertence, classe professor, mas ele não tem um nome definido. Tá? Ele é um objeto anônimo. Beleza. O que é uma classe? Então, a gente viu o que são objetos, agora o que são classes. Uma classe é uma descrição de um conjunto de objetos. Então, digamos que eu tenho um conjunto de cachorros. A classe cão é a classe que vai definir esses cachorros. Tá? E depois eu vou poder instanciar, criar um objeto para cada cachorro, tendo uma classe cão, tá? Que contemple as características que distinguem todos aqueles cachorros. Tá? É mais ou menos isso. Uma classe, então, é uma descrição que compartilha os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. Um objeto, ele é uma instância de uma classe. Quando a gente criou lá a classe ponto, aquilo é uma classe. Quando a gente escreveu lá ponto A, o A, aquela variável A do tipo ponto, aquilo ali é um objeto. Tá? O objeto é uma instância de uma classe. Tá? A classe é uma abstração que evidencia características relevantes e suprime as características não relevantes dos objetos. É claro que, por exemplo, existem objetos que, para a gente descrevê-los computacionalmente, a gente precisaria de, às vezes, infinitos atributos. Tá? E aí eu pergunto, até que ponto eu devo abstrair um objeto? Até que ponto eu devo modelar um objeto computacionalmente? A resposta para essa pergunta é a seguinte: o tanto que for necessário para o teu código funcionar. Ah, mas como é que eu vou abstrair uma janela, uma interface gráfica? Você vai abstrair o tanto que precisar para você montar a janela. Você não vai criar atributos que você não vai usar, comportamentos que você não vai usar. Tá? Por exemplo, eu quero fazer um software para multiplicar matriz. Eu não preciso fazer eu sei que eu posso somar matrizes, mas eu não vou não vou abstrair isso, porque o meu código é só para multiplicar. Tá? Então, até onde vai a modelagem? Até onde for necessário. Tá? Como é que a gente representa uma classe em UML? É o seguinte, é um retângulo dividido em 3 compartimentos. O primeiro vai o nome da classe, no segundo vão os atributos, ou seja, todas as variáveis da classe, e no terceiro vão os métodos, tá? Ou o comportamento, ou as operações, tá? Aqui, aqui e aqui. E aí, pessoal, tem umas sintaxezinhas da UML. Por exemplo, esse menos aqui, ó, significa que pertence a private. Lembram lá que a gente escreveu na classe ponto que os atributos eram private? Então, quando eu coloco menos, eu estou dizendo que é privado. Quando eu coloco maisinho, significa que fica naquela seção public. Tá? Então, aqui eu poderia ter, por exemplo, o ideal, se eu quisesse que ele fosse público, eu modelo ele, coloco um maisinho aqui no diagrama. Na hora de escrever o código, né, essa variável aqui, esse atributo, vai lá para a seção pública. Ah, mas eu quero aqui um método privado, então eu coloco o menos aqui, tá? Na hora de escrever, você sabe, tem o menos, então vai na seção privada do objeto. Então, tudo que tiver o menos vai na seção privada do objeto, tudo que tem o mais vai na seção pública do objeto. Alguma dúvida, pessoal?
Beleza, muito bom. Então vamos ver um pouquinho assim sobre relacionamento entre classes e objetos. Como a classe é a definição abstrata, ela vai definir a estrutura e o comportamento de cada um dos objetos pertencentes à classe. Se comporta como um padrão, né? Uma classe é quase como se fosse um template para a criação de objetos. As classes não são objetos e nem coleções de objetos, tá? Classe define como o objeto vai ser. É isso. Na classe a gente diz tudo que o objeto vai ter, tudo como o objeto vai ser definido. Então, vários professores, por exemplo, né, eles todos vão pertencer à classe professor. Tá? Eles não, entendeu? Todos os professores pertencem à classe professor. Todos os cachorros pertencem à classe cão. O que é um atributo? O atributo da classe é uma propriedade nomeada que descreve um conjunto de valores que as instâncias desta propriedade podem assumir. Por exemplo, uma classe estudante. Cada estudante vai ter o seu nome, cada instância de estudante, ou seja, cada estudante vai ter um nome, um endereço, um número de matrícula, né, uma data de nascimento diferentes. Ou pode não ser diferente, né? Os estudantes podem nascer no mesmo dia e, em geral, não terão o mesmo número de matrícula, tá? Mas a questão é essa, independentes, tá? A palavra correta é isso. Então, cada objeto criado a partir dessa classe vai ter os seus próprios atributos independentes. São seus, são próprios do objeto. A classe é a classificação, ela vai definir como o objeto vai ser depois de criado. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma classe estudante e dois objetos estudantes. Tá? São dois objetos anônimos, eles não têm nome de variável aqui, mas eles possuem cada um seus atributos, tá, próprios, certo? São diferentes entre si. O que é uma operação ou um método, tá? Aqui eu coloquei como operação, mas pessoal, outra palavra que é muito utilizada é método. Método. Não é função, tá? É método. Em orientação a objetos, nós temos operações, nós temos métodos de classe. Um serviço que pode ser requisitado de um objeto para afetar o seu comportamento. Uma operação possui uma assinatura, define a forma e os parâmetros dessa operação. A classe pode ter nenhuma ou muitas. Por exemplo, o estudante. Eu posso querer pegar a titulação, se ele é aluno de graduação, ensino médio, fundamental, mestrado, doutorado. Tá? Eu posso adicionar um calendário de disciplinas, eu posso pedir para ver o calendário de disciplinas, eu posso deletar o calendário de disciplinas desse estudante, por exemplo. São exemplos de operações que a gente pode realizar, que foram modeladas para esse estudante. Tá? E a gente pode também verificar se ele possui pré-requisitos. Tá? São exemplos de operações que foram modeladas para esses objetos. Tá? Já estamos chegando no final da aula, pessoal. Vamos passar, isso aqui a gente já viu, né? O polimorfismo, a habilidade de esconder muitas implementações por trás de uma única interface, né? Aquele exemplo do controle remoto. Tá? Bom, aqui um exemplo mais prático. Ó. Instrumento financeiro é o nome de um objeto, que é aquele objeto, como é que é? Ativos. Lembram lá daquela hierarquia de classes? Cadê? Aqui, ó. Ativos. Tá? Imagine essa hierarquia, ó. Conta bancária, valores, títulos. Tudo pertence à classe ativos. Então, um dos comportamentos do ativo é get valor conta
valor corrente, ou seja, eu quero saber o valor desse ativo. Então, se é um título, se é uma ação ou se é um fundo de investimento, eu posso ver o valor. Se é uma conta corrente, é o saldo, né? O valor do saldo. Só que para cada um desses ativos, né, a forma como eu vejo o valor, visualizo, pego esse dado é diferente. Né? Uma conta corrente eu tenho que ver com o banco, de um título eu tenho que solicitar, e, enfim, tá? Na bolsa, na cotação, né? Tá? E aí, através do objeto, né, por referência, né, com esse operador aqui, o operador ponto, né, eu chamo o getValor, e para todos os ativos ele vai chamar e executar, né, independente de qual ativo eu esteja, né, polimorficamente ele vai chamar o método correto e vai executar, vai buscar o valor corrente corretamente. Tá? Às vezes é um pouco... Polimorfismo é um conceito um pouco estranho de aprender. Tá? Tá? Mas quando vocês programarem e verem funcionando num código, aí vocês vão entender. Tá? Quando a gente chegar na aula de polimorfismo, esse conceito vai ficar mais claro. Aliás, todos os conceitos, hierarquia, tudo isso que a gente está vendo, quando a gente gerar um código e botar para funcionar, aí vocês vão entender o que é. Tá? Por enquanto é só conceitual. Pessoal, essa parte de herança, a gente tem um capítulo inteiro, essa parte de pacote a gente não precisa ver. A aula que eu tinha, que precisava passar para vocês mesmo, era até aqui. Essa parte de sobrecarga de operações, sobreposição de classes, generalização de classes, isso aqui, herança, isso aqui vamos deixar para ver quando a gente chegar na aula desse conteúdo, tá? Que a gente vai ver justamente herança e tal, e tem uma aula inteira. Então, vamos se introduzir agora. Vai levar algumas semanas para chegar lá, então meio que não, acho que não precisa passar. Então vamos lá, paramos em polimorfismo, paramos aqui, a gente viu o que são classes, o que são objetos, viu um pouco sobre modelagem. E agora eu quero saber de vocês, pessoal. O que vocês conseguiram, né, absorver desse conteúdo? Quais são as dúvidas? O que vocês não entenderam? Tá? Conceitualmente, querem, às vezes, perguntar alguma coisa para a gente tentar fazer alguma relação mais prática, né? Vamos lá, podem perguntar. Na prática vai, tá? Aí, pessoal, se vocês querem ler isso aqui, para frente eu coloquei um conteúdo que não vai entrar no conteúdo da disciplina, tá? Que é esse conteúdo aqui, ó. Design Patterns, padrões de projeto. A orientação a objetos ela evoluiu a tal ponto em que, para diversos tipos de problemas, já existem aqui, ó, estruturas de objetos e classes que a gente pega e só substitui os nomes e as operações, né? A forma, os relacionamentos, né? Já tem tudo pronto. Então, para muitos problemas computacionais já existem padrões de projeto, tá? Que resolvem, tá? Padrões de projetos orientados a objetos que resolvem. Tá? Por exemplo, o padrão Strategy é um dos mais utilizados. Tá? Aqui, ó, estratégia para colar grau. Tá? Tem várias estratégias para calcular se a pessoa pode ou não colar grau. Tá? E aí, basta você chamar colar grau a partir desse objeto participação, tá? Ele vai por esse relacionamento de estratégia, ele vai se relacionar com a interface de estratégia de cálculo e vai calcular, né, da forma correspondente. Então, toda vez que eu tenho diversos algoritmos para resolver
um mesmo problema, por exemplo, multiplicação de matriz. Eu tenho 3 algoritmos que multiplicam matriz. Eu posso usar o padrão strategy, que é um padrão comportamental, que vai chavear, intercalar, que vai fazer essa interface entre todos os métodos, e eu posso fazer multiplicação com qualquer um deles, bastando escolher, né, nessa relação aqui estratégica. Tá? Já existe um padrão orientado a objetos para isso. Quais seriam as perguntas mais importantes que deveríamos estar fazendo? Vai, Kleber. Aí. Vamos ver se eu explico mais alguma coisinha. Tempo acabou? Vocês vão ter aula agora às 9? Então nós temos que terminar a aula. Mas vamos lá. Pessoal, se vocês conseguiram pegar o conceito, beleza. Dão uma olhadinha no material. Tentam fazer esse exercício de relacionar aquele código que eu passei da última aula, aquele código daquela classe ponto. Tentam identificar, tá, aonde entra, o que é atributo, o que é método, né, quais são os métodos, quais são os atributos. Tentam fazer essa abstração, gerar a abstração dessa classe ponto, igual a gente fez aqui. Tentar entender a relação entre o código-fonte e isso aqui. Tá? Aquilo lá representa um ponto num plano cartesiano, então tentam relacionar aquele código a um ponto conceitual, tentam fazer os passos que levaram à abstração daquela classe a partir de um ponto. Eu acho que esse é um exercício conceitual bastante interessante que vocês, né, podem fazer para treinar a abstração. Pessoal, segunda-feira, 7 horas, a gente se encontra de novo e retoma a aula da onde parou na segunda passada. A gente vai voltar a ver código-fonte e estratégias de programação. Beleza? Pessoal, boa noite. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar no grupo. Se não se sentirem à vontade para mandar no grupo, pode me mandar no privado, no particular. Tá? Não deixem de mandar as dúvidas. Tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre procuro responder. Eu só não respondo, às vezes, quando a mensagem se perde em outras mensagens, mas de tempo em tempo eu sempre procuro voltar e ver se algo assim aconteceu e respondo. Ou se eu não responder, me lembrem, me cobrem, tá? Porque às vezes a gente não está 100% atento, né? Às vezes tem alguma demanda, alguma coisa e acaba passando e não responde na hora e esquece. Tá? Então vocês podem me cobrar, sintam-se à vontade, tá? Para me procurar. Não se sintam acanhados e toda dúvida é relevante e pertinente. Se você está em dúvida, faça. Não pense, poxa, eu não vou fazer essa pergunta porque eu acho que essa pergunta não cabe. Toda dúvida cabe, toda dúvida é pertinente. Se vocês pensaram ou não entenderam, a única forma de resolver é perguntando, falando, tá? Não se sintam acanhados de fazer as perguntas, tá? De pensar que às vezes a pergunta, né, não cabe ou é muito básica ou não. Toda pergunta é relevante, toda dúvida é relevante. Se a dúvida existiu, ela é relevante. Pessoal, boa aula, não vou tomar mais tempo de vocês. Nos vemos na segunda-feira. Até mais. Boa noite.